Você já descobriu que vale menos que o dinheiro no seu bolso? Eu descobri numa quinta-feira de dezembro, no quarto 247 de um hotel vagabundo em Maceió, enquanto o cheiro de mofo misturado com água de cheiro barata da minha filha impregnava o ar-condicionado velho. Era 2002. O real ainda valia alguma coisa e eu acabara de gastar R$ 15.000, praticamente minha aposentadoria inteira, para levar a família toda para conhecer o Mar do Nordeste. Sabe o que é mais engraçado? Durante anos, minha filha Sandra me olhava com aquele sorrisinho forçado sempre que eu oferecia ajuda financeira. Ai, mãe, a senhora não precisa se preocupar com a gente. Mas bastou eu sair 5 minutos para ir ao banheiro, daqueles banheiros de hotel com azulejo descascado e cheiro de desinfetante vagabundo, para ouvir a verdade. A bendita estava no telefone fixo do quarto, fio enrolado nos dedos, sussurrando como se fosse segredo de estado. Deixa ela pagando tudo mesmo, a velha tem mais dinheiro que juízo. Fingimos que gostamos dela aqui e depois cada um vai pro seu canto. Minha própria filha, falando de mim como se eu fosse alguma viúva patética que compra carinho com nota de 50. O barulho da TV Globo enchendo o quarto com a vinheta do Jornal Nacional me pareceu irônico naquele momento. Ali estava eu, assistindo às notícias sobre corrupção no governo, enquanto descobria que tinha minha própria quadrilha operando dentro de casa. A diferença é que os políticos, pelo menos, fingem trabalhar pelo dinheiro que roubam. Fiquei parada ali, com a toalha úmida nas mãos, sentindo o chão gelado do banheiro sob os pés descalços. 15 dias sendo tratada como ATM humano, enquanto todos fingiam que eu era a matriarca querida da família. Cada "Oi vó, que bom te ver" dos netos. Cada "Mãe, a senhora está linda hoje" da Sandra. Cada "Dona Maria, deixa que eu carrego sua mala" do meu genro Ricardo. Tudo mentira embrulhada em papel de presente. Mas sabe qual foi o momento exato em que eu soube que ia me vingar? Quando ela continuou falando no telefone. Assim que voltarmos para Santos, vou convencer ela a fazer aquele empréstimo para a nossa casa. A coitada está ficando senil mesmo, vai topar qualquer coisa. Senil. Eu, que administrei uma pensão por 20 anos. Eu, que criei 3 filhos sozinha depois que o pai deles morreu. Eu, que consegui juntar dinheiro suficiente para comprar 2 apartamentos e ainda sobrar para bancar as fantasias de família feliz da filha mais velha. Naquele momento, escutando o barulho dos carros passando na Pajuçara lá embaixo e o som da televisão vazando do quarto ao lado, eu entendi uma coisa. Não ia mais ser a otária da família. Tinha 68 anos guardados na carteira de identidade, mas na cabeça ainda tinha 25 bem vividos. E diferente da Sandra, eu sabia exatamente quanto dinheiro tinha no banco. Deixa eu te contar quem era Maria das Graças Oliveira antes daquele dezembro maldito. Para todo mundo em Santos, eu era só mais uma viúva aposentada que morava num apartamento de 2 quartos no Embaré, daqueles com vista para o mar quando você pendura meio corpo na janela da cozinha. Levantava cedo, fazia compras no mercado da esquina, assistia às novelas da Globo religiosamente e ia na missa das 7 todo domingo. A vizinhança me conhecia como a Dona Maria que perdeu o marido cedo. Cumprimentava todo mundo, levava marmita para o porteiro quando ele estava de plantão e sempre tinha um doce de leite caseiro para oferecer quando alguém aparecia para visitar. O estereótipo perfeito da vovó brasileira. Cabelo grisalho sempre penteado, vestido florido, chinelo de dedo e uma paciência infinita para os problemas da família. Mas o que essa gente boa não sabia é que eu tinha passado 20 anos da minha vida comandando uma pensão no centro da cidade. 20 anos lidando com todo tipo de gente. Marinheiro sem dinheiro tentando dar calote, comerciante querendo pagar com cheque sem fundo, estudante universitário prometendo que o pai ia depositar na segunda-feira. Aprendi a ler as pessoas como quem lê bula de remédio, prestando atenção nos efeitos colaterais. Quando o João morreu, infarto fulminante aos 52 anos, nem deu tempo de se despedir. Eu poderia ter vendido tudo e ido morar com a Sandra. Ela até sugeriu com aquela voz melosa: "Mãe, vem morar com a gente, a casa é grande e os meninos adorariam ter a vovó por perto." Mas alguma coisa no jeito que ela falou, olhando mais para o Ricardo do que para mim,
me fez desconfiar. Resolvi bancar a viúva independente. Vendi a pensão por um preço justo, comprei o apartamento à vista e ainda sobrou dinheiro para investir na poupança do Banco do Brasil. Nada de luxo, mas o suficiente para viver com dignidade e ainda poder ajudar a família quando precisasse. E como eu ajudei? Curso de inglês para o neto mais velho, dentista particular para a neta caçula, entrada do carro do Ricardo, metade da festa de 15 anos da minha neta, sempre com aquele discurso de que família se ajuda, e eu acreditando piamente que estava investindo no amor da minha descendência. A Sandra tinha o dom de fazer os pedidos parecerem emergências humanitárias. Mãe, o Ricardo está passando por uma dificuldade no trabalho. Mãe, a escola das crianças aumentou a mensalidade. Mãe, você não ia gostar de ver seus netos passando necessidade, né? E eu, feito pato, sempre esticando o pescoço para o machado. Durante anos, eu fui a matriarca perfeita. Natal na minha casa, com mesa farta e presentes para todo mundo. Aniversários sempre lembrados, com bolo caseiro e dinheiro no cartão. Primeira pessoa que eles ligavam quando precisavam de alguma coisa, última que eles procuravam quando queriam dividir alguma boa notícia. Mas na minha cabeça, isso era amor. Pensava que estava construindo memórias afetivas, criando laços, que um dia, quando eu ficasse doente ou precisasse de cuidado, eles iriam retribuir todo aquele carinho com juros de gratidão. Como eu era ingênua. O telefone tocou às 9:30 da noite. Eu estava deitada na cama de casal do hotel, aquelas camas de mola que fazem barulho toda vez que você se mexe, assistindo ao Fantástico numa televisão de 20 polegadas que mais parecia um rádio com tela. A Sandra atendeu no ramal da sala, falando baixo, mas a parede era tão fina que dava para ouvir cada palavra. No começo pensei que fosse alguma emergência em casa. Ela estava sussurrando coisas como, não pode falar isso agora, e depois a gente resolve. Minha primeira reação foi me preocupar. Será que tinha acontecido alguma coisa com a casa? Com algum vizinho? Levantei da cama devagar, prestando atenção. Foi quando ouvi meu nome. A Maria tá dormindo, ela dizia. Deixa eu falar baixo que a parede aqui é de papel. Maria. Não minha mãe, não a avó. Maria. Como se eu fosse uma estranha qualquer. Olha, foi um alívio ela ter topado bancar essa viagem. O Ricardo estava desesperado com as contas, e eu não sabia mais o que inventar para conseguir dinheiro dela. Meu estômago revirou como quando você come camarão estragado. Sentei na beirada da cama, ainda tentando processar o que estava ouvindo. Do lado de fora, o som das ondas batendo na praia, que eu tinha pagado para conhecer, parecia zombar de mim. Não, ela não desconfia de nada. Hoje mesmo ela falou que estava feliz de poder proporcionar essa experiência para a família. A Sandra deu uma risadinha que me gelou o sangue. A coitada ainda acredita que somos todos unidos. Coitada. Ela estava falando de mim como se eu fosse alguma velha patética. Eu sei que é meio cruel, mas você viu como ela estava ansiosa para pagar tudo? Quase implorou para organizar a viagem. Acho que é carência mesmo, sabe? Depois que o pai morreu, ela ficou meio grudenta. Grudenta. A mulher que me carregou na barriga por 9 meses estava me chamando de grudenta por querer passar tempo com a própria família. Foi nesse momento que eu entendi que tinha que ouvir tudo. Levantei da cama sem fazer barulho, agradecendo mentalmente as aulas de catecismo da minha infância que me ensinaram a andar na ponta dos pés para não acordar a mãe durante as novenas. Encostei a orelha na parede que separava o quarto da sala, e foi aí que ouvi a parte que mudou minha vida para sempre. Ela perguntou se a gente queria que ela fizesse aquele empréstimo para a gente comprar uma casa maior, lembra? Eu disse que ia pensar, mas já estou providenciando os documentos. A mulher tem quase 100 mil reais parados na poupança. É dinheiro suficiente para resolver nossa vida. 100 mil reais. Ela sabia exatamente quanto eu tinha no banco. Tinha até investigado minha situação financeira. O melhor é que ela nem vai questionar os juros. Sabe como essas velhas são, né? Fazem qualquer coisa pelos filhos. E se ela morrer daqui uns anos, o dinheiro ia ser nosso mesmo. Se ela morrer. Como se a minha morte fosse apenas uma questão de timing conveniente. Fiquei ali parada,
descalça no chão frio do quarto de hotel, ouvindo minha filha planejar minha exploração financeira com a mesma naturalidade com que planejava o cardápio do domingo. E o pior, ela estava certa sobre uma coisa. Eu realmente teria dado o dinheiro se ela tivesse pedido com jeitinho. Mas agora que eu sabia quais eram as verdadeiras intenções, tudo mudou. Voltei para a cama devagar, fingindo dormir quando ela entrou no quarto 20 minutos depois. Ela até teve a cara de pau de perguntar se eu estava bem, porque estava meio quietinha desde o jantar. Estou ótima, filha, respondi com a voz mais doce que consegui. Só um pouco cansada. Amanhã vamos aproveitar bem o último dia de praia. Ela sorriu, me deu um beijinho na testa, daqueles beijos que agora eu sabia que valiam exatamente 15 mil reais, e disse que me amava. Foi a última vez que acreditei nela. No dia seguinte, acordei às 5 da manhã, hábito de quem administrou pensão a vida toda, e fingi estar dormindo quando a Sandra começou a se mexer. Queria observar como eles agiam quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Foi revelador. O Ricardo foi o primeiro a mostrar a cara verdadeira. Enquanto tomava café no restaurante do hotel, ele comentou com a Sandra, achando que eu não estava ouvindo porque estava lendo o jornal. Cara, sua mãe é muito fácil de manipular. Ontem ela quase chorou quando eu falei que estava preocupado com o futuro dos meninos. Fácil de manipular, anotei mentalmente. A Sandra riu baixinho. Ela fica toda derretida quando alguém fala dos netos. Sempre funcionou. Lembra quando precisamos da entrada do apartamento? Bastou a Júlia falar que queria ter um quartinho só dela para a avó soltar a grana. Tudo começou a fazer sentido. Cada pedido, cada lágrima estratégica, cada vó, você é a melhor do mundo, tinha sido calculado. Eles tinham transformado minha generosidade numa ciência exata. Durante o passeio de buggy pela manhã, prestei atenção em cada detalhe. Como o Ricardo sempre deixava eu pagar as bebidas, mas nunca oferecia a dividir. Como a Sandra sugeria os restaurantes mais caros, sempre com o argumento de que a mãe merece o melhor. Como os netos foram treinados para serem carinhosos comigo sempre que viam carteira na minha mão. Mas a descoberta mais dolorosa veio durante o almoço, num restaurante de frutos do mar, que custou R$ 200 para 5 pessoas. Eu estava voltando do banheiro quando ouvi a Sandra falando com os filhos. Vocês viram como a avó ficou feliz quando vocês pediram sobremesa? Lembrem disso quando chegarem em casa. Sempre façam festa quando ela comprar alguma coisa para vocês. É importante para ela se sentir útil. Meus próprios netos, 13 e 15 anos, estavam sendo orientados a fingir gratidão comigo. Como se eu fosse alguma velha carente que precisava comprar afeto. E o pior, eu realmente havia ficado feliz quando eles pediram sobremesa. Tinha interpretado como sinal de que estavam à vontade comigo. À tarde, enquanto eles dormiam no quarto, eu disse que ia dar uma volta pela praia. Na verdade, fui até o lobby do hotel procurar um telefone público. Precisava confirmar algumas suspeitas. Liguei para a Conceição, minha vizinha de apartamento em Santos. Ela cuidava da correspondência quando eu viajava. Oi, Conceição? Como estão as coisas aí? Ah, Dona Maria, que saudade! Como está sendo a viagem? Está boa, sim. Escuta, chegou alguma correspondência importante? Chegou sim. Tem uma carta do banco que parece importante e... teve uma coisa estranha. Seu genro passou aqui ontem perguntando se a senhora tinha deixado algum documento importante comigo. Disse que era sobre um empréstimo que vocês estavam providenciando. Meu sangue gelou. Empréstimo? Que empréstimo? Não sei, ele não deu detalhes. Falou que a senhora tinha pedido para ele verificar uns papéis. Eu disse que não tinha nada aqui. Aí ele perguntou se a senhora costumava guardar documentos importantes em casa. O filho da mãe estava investigando minha situação financeira às minhas costas. Enquanto eu estava pagando a viagem dele, ele estava vasculhando minha vida particular. Conceição, você pode me fazer um favor? Amanhã cedo, vai no banco e pergunta sobre movimentação suspeita na minha conta. Fala que estou viajando e quero ter certeza de que está tudo normal. Claro, Dona Maria. Aconteceu alguma coisa? Só precaução, filha. A gente nunca sabe, né?
Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não era só exploração financeira. Eles estavam fazendo reconnaissance, como diziam nos filmes de guerra que o João gostava de assistir. Mapeando meus recursos, estudando minhas vulnerabilidades, preparando o terreno para um golpe maior. Naquela noite, fingi ter dor de cabeça para ficar no quarto enquanto eles saíam para conhecer a vida noturna de Maceió. Claro, com o dinheiro que eu tinha dado para as despesas extras. Assim que saíram, liguei novamente para Santos, dessa vez para a Dalva, uma velha amiga que trabalha no cartório do centro. Dalva, preciso de um favor meio confidencial. Pode falar, Maria. Você pode verificar se alguém anda perguntando sobre minha documentação aí no cartório? Certidões, escrituras, essas coisas? Ela ficou em silêncio por um momento. Engraçado você perguntar isso. Semana passada, uma moça esteve aqui pedindo informações sobre como fazer inventário. Disse que era para uma pesquisa da faculdade, mas fez perguntas muito específicas sobre seus bens. Meu estômago embrulhou. Como ela era? Morena, uns 40 anos, bem arrumada. Falou que conhecia você da igreja. Sandra. Minha própria filha estava se preparando para minha morte como quem planeja férias. Maria, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou ótima, Dalva. Só conferindo umas coisas. Você pode anotar aí que a partir de agora, qualquer informação sobre meus documentos só vai ser liberada com minha autorização por escrito? Claro, mas me conta o que está acontecendo. Depois eu explico. Por enquanto, só mantenha tudo em sigilo, tá? Desliguei e fiquei parada no quarto vazio, ouvindo o barulho da cidade lá embaixo. Eles não estavam apenas esperando eu morrer. Estavam se preparando ativamente para dividir meus bens, estudando a melhor forma de acessar minha herança. Resolvi fazer uma última ligação para meu contador, o seu Antônio. Seu Antônio, desculpa ligar de noite. É sobre meus investimentos. Oi, Dona Maria. Sem problema. O que precisa? Quero saber se é possível fazer alterações na minha documentação financeira sem estar presente no banco. Depende do tipo de alteração. Por quê? Digamos que eu queira reorganizar algumas coisas, mudar beneficiários, alterar acessos, essas coisas. É possível sim. Precisa de uma procuração específica ou autorização expressa. Por que essa pressa? Aconteceu alguma coisa? Não, só quero deixar tudo organizado. Segunda-feira, quando eu voltar, a gente conversa melhor. Tudo bem. Mas, Dona Maria, se for algo urgente... Não é urgente, seu Antônio. É estratégico. Quando eles voltaram do passeio, às 11 da noite, eu estava fingindo dormir. Ouvi a Sandra comentando com o Ricardo. Ela está dormindo desde cedo. Tomara que não esteja ficando doente. Seria uma péssima hora. Péssima hora para quê? Para estragar a viagem que eu estava pagando? Ou para morrer antes de assinar os papéis do empréstimo? No dia seguinte, nosso último dia completo em Maceió, organizei um teste. Durante o café da manhã, comentei casualmente. Filha, estava pensando em fazer uma reforma no apartamento quando voltarmos. Talvez até comprar um maior, sabe? Tenho dinheiro parado que não está rendendo nada. Os olhos da Sandra brilharam como os de uma criança vendo vitrine de brinquedo. Ah, é, mãe? Que legal. Uma reforma seria ótimo mesmo. O apartamento está meio datado. Pensei até em pedir a opinião de vocês. Talvez a gente possa encontrar algo que sirva para toda a família. Uma casa com mais quartos. O Ricardo se intrometeu na conversa com um entusiasmo que não demonstrava há dias. Dona Maria, se quiser, posso ajudar a procurar. Conheço umas imobiliárias legais. Claro que conhecia. Provavelmente já tinha pesquisado preços. E sobre aquele empréstimo que você comentou, mãe? Para a gente resolver nossa situação? Aí estava. A isca que eu tinha jogado casualmente 2 semanas antes, que eles morderam com tanta força que ainda estavam mastigando. Ah, sim, filha. Estou decidida. Quando voltarmos, a gente acerta tudo. Família tem que se ajudar, né? O sorriso que ela me deu naquele momento não chegou nos olhos. Era o sorriso de quem acabou de ver o número premiado da loteria. Mas eu também estava sorrindo. Por dentro. Foi naquele último dia em Maceió que eu entendi quem tinha me tornado. Não era mais a Maria das Graças que criou os filhos sozinha,
nem a viúva que administrou uma pensão por 20 anos. Era alguém completamente novo. Uma mulher que tinha olhado o abismo da traição familiar e decidido olhar de volta. Passei a manhã observando cada movimento, cada palavra, cada gesto que eles faziam. Era como assistir a uma peça de teatro onde todos os atores sabiam o roteiro, menos a protagonista. Mas agora eu também sabia. E ia reescrever o final. Durante o almoço no restaurante da praia, eles fizeram questão de pedir os pratos mais caros do cardápio. Camarão a termidor, lagosta grelhada, aqueles drinks com guarda-sol que custam R$ 40 cada. Tudo isso enquanto a Sandra comentava: "Mãe, a senhora está sendo muito generosa conosco. Nunca vamos esquecer dessas férias." Nunca mesmo. Mas não pelo motivo que ela imaginava. "É um prazer poder proporcionar isso para vocês", respondi, com a voz mais doce que consegui. Afinal, dinheiro serve para quê mesmo? Para deixar a família feliz. O Ricardo até bateu palmas. "Exato, Dona Maria. A senhora tem uma sabedoria linda." Sabedoria. Como se generosidade fosse sinônimo de burrice. Depois do almoço, enquanto eles descansavam na praia, eu disse que ia ao banheiro do restaurante, mas na verdade fui até a recepção do hotel fazer algumas ligações importantes. Primeira ligação, para o banco. "Boa tarde, gostaria de falar sobre alterações na minha conta." "Pois não, senhora. Que tipo de alteração?" "Quero remover todos os dependentes autorizados e alterar os dados do beneficiário. Isso requer sua presença física na agência com documentos originais." "Perfeito. Segunda-feira de manhã eu estarei aí." Segunda ligação, para a Conceição. "Conceição, preciso que você guarde uma coisa para mim. Segunda-feira, quando eu chegar, vou passar uns documentos importantes na sua casa. É para manter em lugar seguro." "Claro, Dona Maria. Posso perguntar por quê?" "Vou fazer umas mudanças na minha vida financeira. E quero ter certeza de que ninguém vai mexer em nada sem minha autorização." Terceira ligação, para um advogado que eu conhecia da época da pensão. "Doutor. Fernando, é a Maria das Graças. Lembra de mim?" "Claro, Dona Maria. Como vai?" "Bem, preciso marcar uma consulta urgente para segunda-feira. É sobre alteração de testamento e criação de um contrato de empréstimo." "Sem problema. Aconteceu alguma coisa específica?" "Digamos que eu descobri algumas coisas sobre minha família que mudaram minha perspectiva sobre herança." "Entendo. Às 9 da manhã está bom?" "Perfeito." Quando voltei para a praia, eles nem perguntaram onde eu tinha ido. Estavam muito ocupados planejando como gastar o dinheiro do empréstimo que eu ia dar para eles. "Mãe, o Ricardo teve uma ideia genial", a Sandra disse, ajeitando o chapéu de praia que eu tinha comprado para ela. "E se a gente usar parte do dinheiro para montar um pequeno negócio? Assim vocês teriam retorno do investimento." Retorno do investimento. Como se fosse uma proposta comercial séria e não um golpe familiar. "Que tipo de negócio, filha?" "Uma lanchonete." "O Ricardo conhece o ramo e tem um ponto comercial disponível perto de casa." "Claro, um negócio que ia quebrar em 6 meses e deixar eles com uma dívida que, infelizmente, não iam conseguir pagar." "Interessante", respondi. "Vamos conversar direitinho quando voltarmos. Quero ver todos os detalhes, certidões, contratos." A cara do Ricardo mudou por um segundo. Ele não esperava que eu pedisse documentação. "Ah, sim, claro. Vamos providenciar tudo certinho." Naquele momento, observando os dois tentarem disfarçar o nervosismo, eu entendi que tinha mais poder do que imaginava. Eles precisavam de mim, não o contrário. E quem precisa é quem fica vulnerável. Durante o jantar, nossa última refeição em Maceió, eu fiz um brinde. "Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa viagem me ensinou muito sobre família, sobre valores, sobre as pessoas que realmente importam na nossa vida." Todos bateram palmas, achando que era sentimentalismo de velha emocionada. "E quero que vocês saibam que quando voltarmos para Santos, algumas coisas vão mudar." A Sandra levantou a sobrancelha. "Mudar como, mãe?" "Ah, filha, você vai ver. Vou começar a viver de um jeito diferente, mas consciente das minhas escolhas." Eles riram, achando que eu estava falando sobre fazer caminhada na praia
ou começar um curso de artesanato. Se soubessem. Naquela noite, deitada na cama de molas barulhentas do hotel, ouvindo a Sandra roncando do lado e o barulho das ondas lá embaixo, eu fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais ia ser a otária da família. A Maria das Graças ingênua tinha morrido num quarto de hotel em Maceió. Quem estava voltando para Santos era alguém completamente diferente. Alguém que sabia exatamente o valor do próprio dinheiro e o preço da traição. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2002. 7 da manhã. Primeira parada, Banco do Brasil da Rua do Comércio em Santos. Eu estava lá quando abriram as portas, com todos os documentos organizados numa pasta que o João tinha me dado de presente de casamento. Dessas pastas executivas de couro que fazem a gente parecer importante. Bom dia, preciso fazer algumas alterações urgentes na minha conta. O gerente, um rapaz novo que não me conhecia, tentou me empurrar para uma atendente qualquer. Erro dele. Moço, eu tenho quase 100 mil reais movimentando nesta agência há 15 anos. Ou você me atende pessoalmente, ou eu procuro outro banco. 100 mil reais em 2002 era dinheiro suficiente para comprar 3 apartamentos no Embaré. O tom dele mudou na mesma hora. Claro, Dona Maria, como posso ajudá-la? Quero remover todos os dependentes da minha conta, cancelar todos os cartões adicionais e transferir tudo para uma conta nova, só minha. Ele piscou algumas vezes. A senhora tem certeza? É uma mudança bem drástica. Tenho certeza absoluta e quero que isso seja feito hoje mesmo. Vai precisar justificar para os dependentes. Não vou justificar nada para ninguém. É meu dinheiro, rapaz. 2 horas depois, eu saía do banco com uma conta novinha em folha, um cartão que só eu tinha acesso e a certeza de que a Sandra ia descobrir tudo isso no pior momento possível. Segunda parada. Escritório do Dr. Fernando. Dona Maria, me explique melhor essa situação. Contei tudo. A viagem, as conversas que ouvi, os planos deles para o empréstimo, a investigação que eles estavam fazendo sobre meus bens. O doutor foi fazendo anotações com uma cara cada vez mais séria. E a senhora quer fazer o que exatamente? Quero criar um contrato de empréstimo real, com juros, garantias, prazos. Se eles querem meu dinheiro, vão ter que assinar um documento que me proteja. E se eles não concordarem? Aí a gente vai descobrir se eles realmente precisam do dinheiro ou se era só ganância mesmo. Dr. Fernando sorriu. Era o sorriso de quem reconhecia uma jogada inteligente. Vou preparar um contrato com todas as cláusulas de proteção possíveis. Taxa de juros igual à do mercado, garantia real com o imóvel deles e uma cláusula de vencimento antecipado se houver inadimplência. Perfeito. E mais uma coisa, quero alterar meu testamento. Em que sentido? Se alguma coisa acontecer comigo nos próximos meses, quero que tudo vá para uma instituição de caridade, nada para a família. Ele levantou a sobrancelha. Dona Maria, isso é uma medida bem radical. Doutor, depois dos 60 anos, a gente tem direito de ser radical. Terceira parada. De volta para casa, onde a Sandra me esperava com aquele sorriso ansioso de quem estava prestes a ganhar na loteria. Oi, mãe, como foi seu passeio na cidade? Passeio. Como se eu tivesse ido alimentar pomba na praça. Foi ótimo, filha. Resolvi várias pendências importantes. Ah, é? Que legal. E sobre nossa conversa? Qual conversa? Ela piscou confusa. Sobre o empréstimo, mãe. Para a gente comprar a casa. Ah, sim, claro que lembro. Aliás, tenho boas notícias. Os olhos dela brilharam. Conversei com meu advogado hoje. Ele disse que é perfeitamente possível fazer o empréstimo. Só precisa ser tudo muito bem documentado, com contrato registrado em cartório. A expressão dela mudou sutilmente. Contrato? Mas, mãe, somos família. Exatamente por isso, filha. Família tem que ter tudo organizado para evitar mal-entendidos. Você não concorda? Ela forçou um sorriso. Claro, mãe. Tem razão. Ótimo. Semana que vem o doutor vai trazer os papéis para vocês assinarem. Naquela noite, fingindo assistir a novela das 8, eu ouvi a Sandra falando com o Ricardo no telefone da cozinha. Ela quer contrato, Ricardo. Contrato de verdade, com cartório e tudo. Merda, isso complica as coisas. É,
Mas o que a gente vai fazer? Precisamos dessa grana. Vamos assinar mesmo. Depois a gente dá um jeito. Depois a gente dá um jeito. Como se assinar um contrato fosse apenas um detalhe burocrático. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Durante as 2 semanas seguintes, eu me transformei na avó mais atenciosa do mundo. Ligava para a Sandra todo dia, perguntando como estavam os preparativos para nosso projeto familiar. Aparecia na casa deles com bolo caseiro e sempre perguntava se eles tinham pensado em mais algum detalhe sobre o negócio da lanchonete. Mãe, a senhora está muito animada com isso, comentou a Sandra numa dessas visitas. Claro que estou, filha. É nosso futuro financeiro conjunto. A palavra conjunto a deixava visivelmente desconfortável. Mas meu teste real começou numa quinta-feira. Liguei para ela de manhã, fingindo estar aflita. Sandra, filha, aconteceu uma coisa terrível. O que foi, mãe? O banco ligou aqui. Disseram que teve algum problema com minha conta. Não consigo acessar meu dinheiro. Silêncio do outro lado da linha. Que tipo de problema, mãe? Não sei bem. Falaram sobre documentação, investigação. Estou com medo de ter perdido tudo. Nossa, e agora? Interessante. Nenhuma pergunta sobre como eu estava me sentindo. Nenhuma oferta de ajuda emocional. Só preocupação com as implicações financeiras. Não sei, filha. Talvez a gente tenha que adiar nossos planos. Mas, mãe, a gente já estava contando com esse dinheiro. Pronto. Ali estava a confissão que eu precisava. Eles já estavam contando com o meu dinheiro como se fosse deles. Eu sei, filha, mas o que a gente pode fazer? A senhora não tem outras contas? Outros investimentos? Ela estava literalmente fazendo um inventário dos meus bens no meio de uma suposta crise. Tenho uma conta menor no Bradesco, mas não é nem 10% do que estava no Banco do Brasil. Ah! O desapontamento na voz dela era tão claro que até por telefone dava para perceber. Bom, mãe, vamos torcer para que se resolva logo, né? É, filha, vamos. Desliguei o telefone e sorri para a parede da cozinha. Eu tinha acabado de descobrir que minha filha torcia mais para a recuperação do meu dinheiro do que para minha paz de espírito. Na sexta-feira, liguei novamente. Oi, filha, boas notícias. Ah, é? O banco resolveu o problema. Foi só um mal-entendido sobre uns documentos. O alívio na voz dela foi instantâneo. Que bom, mãe. Fico muito feliz. Feliz. Claro que estava. Então nossos planos continuam de pé? Claro, filha. Aliás, o doutor Fernando disse que pode trazer os contratos na segunda-feira. Perfeito! Sábado de manhã, apareci na casa deles sem avisar, carregando sacolas do supermercado. Surpresa! Trouxe ingredientes para fazer um almoço especial. A Sandra ficou toda derretida. Ai, mãe, que amor! É uma comemoração antecipada da nossa sociedade. Sociedade. Outra palavra que a deixava desconfortável. Enquanto cozinhava, ficava prestando atenção nas conversas. O Ricardo estava no telefone falando com alguém sobre o dinheiro que ia entrar semana que vem. Os netos comentaram que os pais tinham prometido trocar o videogame assim que a avó liberasse a verba. Verba. Como se eu fosse algum órgão de fomento governamental. Durante o almoço, fiz mais um teste. Gente, estava pensando, e se ao invés de emprestar, eu comprasse uma parte da lanchonete? Tipo, virasse sócia mesmo? O Ricardo quase engasgou com a feijoada. Sócia? É, assim eu teria direito a participar das decisões, acompanhar os lucros. A Sandra interveio rapidamente. Ai, mãe, a senhora não precisa se preocupar com essas coisas. É muita responsabilidade. Mas, filha, se vou investir meu dinheiro, quero entender do negócio. Não. É melhor deixar para a gente administrar. A senhora já trabalhou a vida toda, merece descansar. Descansar. Código para ficar quieta e só assinar os cheques. Tudo bem, concordei. Vocês sabem o que é melhor. O alívio nos rostos deles foi hilário. Mas eu ainda não tinha terminado. Segunda-feira chegou com o Dr. Fernando tocando a campainha às 14h, carregando uma pasta cheia de documentos que pareciam mais grossos que a lista telefônica de Santos.
Boa tarde. Este é o Dr. Fernando, meu advogado. A Sandra e o Ricardo estavam arrumados como se fossem para um casamento. Ela até tinha feito escova no cabelo. Muito prazer, disse o doutor, apertando a mão dos dois. Dona Maria me falou muito sobre vocês. Espero que coisas boas, brincou o Ricardo, com aquele charme forçado que ele usava quando queria impressionar alguém. Claro, ela falou que são uma família muito unida. Se ele soubesse. Bem, vamos direto ao assunto. Trouxe o contrato de empréstimo que a Dona Maria solicitou. Dr. Fernando abriu a pasta e tirou um documento de 12 páginas. 12 páginas de letra miúda, cláusulas, subcláusulas e termos técnicos que deixaram o Ricardo pálido. É meio extenso, né? Comentou a Sandra, folheando o papel. Empréstimo de R$ 100.000 exige documentação completa, explicou o doutor. Temos aqui todas as garantias necessárias para proteger ambas as partes. Que tipo de garantias? Perguntou o Ricardo com a voz meio embargada. O imóvel de vocês ficará como garantia real. Em caso de inadimplência, a Dona Maria terá direito ao bem. Silêncio total na sala. Nem o barulho da televisão da vizinha estava conseguindo quebrar a tensão. E os juros? Perguntou a Sandra. Taxa Selic mais spread bancário. 23% ao ano, pagamento em 60 parcelas. Eu observava os dois fazendo contas mentais, tentando processar se ainda valia a pena. 60 parcelas? Repetiu o Ricardo. 5 anos é o prazo padrão para empréstimos desta quantia. E se a gente quiser quitar antes? Perfeitamente possível. Inclusive, há desconto para quitação antecipada. Doutor. Fernando estava sendo implacável na explicação de cada detalhe. Era um contrato de verdade, com termos de mercado, sem nenhum favor familiar. Vocês gostariam de ler com calma antes de assinar? Perguntei, com a voz mais doce possível. Não precisa, disse a Sandra rapidamente. A gente confia na senhora, mãe. Mentira. Eles estavam com medo de que eu mudasse de ideia se eles demonstrassem hesitação. Tem certeza? É muito dinheiro. Absoluta, confirmou o Ricardo. Onde a gente assina? Dr. Fernando indicou as páginas. Eles assinaram tudo sem ler uma linha sequer. 60 parcelas de quase R$ 3.000 cada, com o apartamento deles como garantia, e nem se deram ao trabalho de entender o que estavam concordando. Quando terminaram, eu assinei também, com uma caneta dourada que tinha ganhado de presente de aposentadoria da pensão. Pronto, anunciei. Agora somos sócios oficiais. O Dr. Fernando guardou uma via dos documentos na pasta. A transferência do dinheiro será feita amanhã, após o registro em cartório. Perfeito, disse a Sandra. Mãe, muito obrigada. A senhora não imagina o quanto isso significa para nós. Eu sabia exatamente o quanto significava. Significava que eles tinham acabado de assinar um contrato que os obrigava a me pagar quase R$ 200.000 em 5 anos. Depois que o doutor saiu, ficamos tomando um café e eles começaram a fazer planos para a lanchonete. A gente vai fazer o melhor sanduíche de Santos, dizia o Ricardo empolgado. E pastel, não pode faltar pastel numa lanchonete, completou a Sandra. Eu concordava com tudo, fingindo estar animada com os planos. Mas por dentro estava calculando quanto tempo levaria para eles descobrirem que tinham se metido numa fria. Uma lanchonete na zona noroeste de Santos, sem experiência no ramo, sem capital de giro para aguentar os primeiros meses. Eu dava 6 meses para eles virem me implorar para renegociar o contrato. A diferença é que desta vez eu não ia ser a vovó boazinha que resolve tudo com um abraço e mais dinheiro. Desta vez, eu ia ser a credora. 2 meses depois, em fevereiro de 2003, meu telefone tocou às 8 da manhã, numa terça-feira. Era a Sandra, com aquela voz de quem passou a noite acordada. Mãe, a gente precisa conversar. Claro, filha, que houve? É sobre a lanchonete. Finalmente. Eu estava esperando essa ligação há semanas. O que tem a lanchonete? As coisas estão complicadas. Como assim complicadas? A gente não está conseguindo vender o suficiente para cobrir os custos, e a primeira parcela do empréstimo vence semana que vem. Primeira parcela. R$ 2.947. Eu sabia o valor de cor. E vocês não têm o dinheiro?
Silêncio constrangido. A gente tem uma parte, mas... Quanto? 1.200. Ou seja, nem metade. Entendo. E o que vocês querem que eu faça? A gente estava pensando, será que a senhora não poderia renegociar as condições? Renegociar? Claro. Que tipo de renegociação? Talvez diminuir o valor das parcelas? Ou dar um tempo maior para pagar? Sandra, filha, vocês assinaram um contrato, com um advogado presente. Não é uma conversa de família, é um compromisso legal. Mas mãe? Não tem, mas mãe, Sandra. Vocês são adultos, sabiam no que estavam se metendo. Consegui ouvir ela chorando do outro lado da linha. A gente não sabia que ia ser tão difícil. Não sabiam o quê? Que abrir um negócio dá trabalho? Que empréstimo tem que ser pago? A senhora está diferente, mãe. Diferente. Como se ser tratada como idiota por anos não fosse motivo suficiente para mudar. Estou, filha. Estou mais consciente dos meus direitos. E o que vai acontecer se a gente não conseguir pagar? O que está escrito no contrato? Vocês perdem o apartamento. Silêncio mortal. A senhora faria isso mesmo? Sandra, você pegou 100 mil reais meus. Se fosse qualquer banco, eles já teriam iniciado a execução da dívida. Pelo menos comigo vocês têm a chance de renegociar. Como? Aí estava a pergunta que eu estava esperando. Venham aqui amanhã. Vamos conversar pessoalmente. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da cozinha, observando o movimento da rua. 3 meses atrás, eu teria corrido para resolver o problema deles. Teria cancelado o contrato, perdoado a dívida e ainda dado mais dinheiro para eles se recuperarem. Mas a Maria das Graças, que fazia isso, tinha ficado no quarto 247 do hotel de Maceió. Quarta-feira, 14h. Eles chegaram na minha casa com cara de enterro. A Sandra tinha olheiras profundas e o Ricardo estava com aquela barba por fazer de quem não dormia direito há dias. Senta aí, vou fazer um café. Enquanto mexia o açúcar no café, ouvia ele sussurrando na sala. Fala você, dizia o Ricardo. Não, é sua mãe, você fala. Como se eu fosse alguma diretora de escola e eles fossem crianças levadas para a diretoria. Pronto. Agora me expliquem direito a situação. A Sandra começou com um discurso ensaiado sobre as dificuldades do mercado, a concorrência desleal, os problemas com fornecedores. 15 minutos de desculpas para resumir numa frase. Eles tinham torrado meu dinheiro. E vocês acham que eu devo fazer o quê? A gente queria propor um acordo. Que tipo de acordo? A gente devolve o que sobrou do dinheiro e cancela o contrato. Eu ri. Literalmente ri na cara dos dois. Quanto sobrou? 23 mil. De 100 mil reais, sobrou 23 mil em 3 meses. Eles tinham queimado 77 mil reais numa lanchonete falida. E vocês acham que isso é justo? Mãe, a gente tentou. Sandra, se vocês fossem com qualquer banco e perdessem o dinheiro de um empréstimo em 3 meses, acham que eles iam aceitar receber 23 mil de volta e ainda por cima cancelar a dívida? Mas a senhora é nossa família. Exato, sou sua família. Por isso vocês acham que podem me passar para trás sem consequência. O Ricardo tentou intervir. Dona Maria, a gente realmente tentou fazer dar certo. Ricardo, quando vocês assinaram aquele contrato, vocês leram? Lemos sim. Então leram a cláusula de vencimento antecipado em caso de má administração dos recursos? A cara dele ficou branca. Que cláusula? Página 7, parágrafo 3º. Se os recursos do empréstimo forem mal aplicados, a dívida toda vence antecipadamente. Era mentira. Não existia essa cláusula. Mas eles não tinham lido o contrato e não iam ter coragem de conferir. O que isso significa? Significa que vocês me devem os 100 mil reais. Hoje. A Sandra começou a chorar. A gente não tem 100 mil reais, mãe. Então vocês perdem o apartamento. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e vou. Era mentira também. Eu não ia tomar o apartamento deles, mas eles precisavam sentir na pele o que significava ser chantageado financeiramente por família. A não ser... Deixei a frase no ar. A não ser o quê?
Perguntou o Ricardo desesperado. A não ser que vocês me contem a verdade sobre uma coisa. Que verdade? Porque vocês realmente quiseram meu dinheiro. Olhei nos olhos dos dois e esperei. Que verdade, mãe? A gente sempre foi honesta com a senhora. Honesta. A Sandra falou essa palavra olhando diretamente nos meus olhos, sem piscar. Sandra, vou fazer uma última pergunta. E dependendo da resposta, a gente resolve isso como família ou como credora e devedores. Ela engoliu seco. Por que vocês foram me investigar no cartório antes de pedir o empréstimo? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para sentir. O Ricardo olhou para a Sandra. A Sandra olhou para o chão. Ninguém olhou para mim. Não sei do que a senhora está falando, ela murmurou. A Dalva do cartório é minha amiga há 20 anos, Sandra. Ela me contou sobre a moça morena que foi lá perguntar sobre inventário, que disse que me conhecia da igreja. A máscara começou a cair. Mãe? E também sei que o Ricardo passou na casa da Conceição perguntando sobre meus documentos financeiros. Agora, os dois estavam claramente apavorados. Vocês passaram meses me investigando para saber exatamente quanto dinheiro eu tinha antes de armarem o golpe da lanchonete. Não foi golpe, explodiu a Sandra. A gente realmente queria montar o negócio. Com meu dinheiro, sem garantia nenhuma. E se desse errado, eu que me virasse, né? Não é assim. É assim sim, Sandra. Vocês me trataram como uma idiota senil que ia entregar a herança em vida. O Ricardo tentou falar. Dona Maria, a gente... Cala a boca, Ricardo. Você não tem moral nenhuma para falar comigo. Levantei da cadeira e fui até a gaveta da cozinha, onde guardava documentos importantes. Vocês querem saber a verdade? Eu vou contar a verdade. Voltei com uma pasta na mão. Primeiro, não existe cláusula de vencimento antecipado no contrato. Eu inventei isso para ver se vocês iam ter coragem de mentir mais uma vez. A cara de alívio dos dois durou 2 segundos. Segundo, eu gravei a conversa telefônica que vocês tiveram depois que assinaram o contrato. Tirei da pasta um gravador pequeno, daqueles que os jornalistas usam. Depois a gente dá um jeito. Lembram dessa frase? O Ricardo ficou da cor da parede. Terceiro, eu tenho todas as notas fiscais dos gastos de vocês. 77 mil reais em 3 meses. Sabem quanto vocês gastaram com a lanchonete de fato? Eles não responderam. 22 mil. O resto foi para quitar as dívidas pessoais de vocês. A Sandra tentou negar. Isso não é verdade. Cartão de crédito do Ricardo, 16 mil. Financiamento do carro atrasado, 12 mil. Compras no shopping, 8 mil. Viagem para o Rio de Janeiro que vocês fizeram mês passado, 6 mil. Quero que continuem negando. Eles ficaram mudos. 42 mil reais do meu dinheiro foram usados para pagar as mordomias de vocês. E agora vêm aqui fingir que são vítimas de um mercado difícil. Sentei novamente na cadeira e olhei para os dois como uma juíza olha para réus confessos. Agora vocês vão me escutar em silêncio. Qualquer tentativa de me interromper e eu chamo meu advogado para executar a dívida hoje mesmo. A Sandra abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão. Silêncio. Respirei fundo e comecei o discurso que estava ensaiando há meses. Vocês realmente acham que eu sou idiota? Acham que porque tenho 68 anos e moro sozinha, sou uma velha carente que compra afeto com dinheiro. Pausa para deixar a frase ecoar. Durante anos, eu acreditei que estava ajudando a família. Cada real que eu dava, cada conta que eu pagava, cada presente que eu comprava, eu pensava que estava investindo no amor de vocês. A Sandra começou a chorar baixinho. Mas em Maceió, eu descobri a verdade. Vocês não me veem como mãe e sogra. Vocês me veem como um banco. Mãe, não é assim. Silêncio. Minha voz ecoou pela casa toda. Eu nunca tinha gritado com a Sandra na vida. Você vai me ouvir até o final. Peguei de volta o controle da situação. Sabe qual foi a parte mais dolorosa de tudo isso? Não foi descobrir que vocês só me procuram quando precisam de dinheiro. Foi descobrir que vocês me acham burra. Olhei diretamente nos olhos da Sandra. Minha própria filha,
que eu criei sozinha depois que seu pai morreu, acha que eu sou senil. A coitada está ficando senil mesmo, vai topar qualquer coisa. Foram suas palavras exatas. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Vocês transformaram minha generosidade em fraqueza, minha confiança em ingenuidade e meu amor em moeda de troca. Me levantei e comecei a andar pela sala. Mas sabem de uma coisa? Vocês erraram o cálculo. Parei na frente dos dois. Porque a mulher que administrou uma pensão por 20 anos, que criou 3 filhos sozinha, que conseguiu juntar 100 mil reais sendo empregada doméstica, não é nenhuma idiota. O Ricardo tentou falar. Dona Maria, eu falei para ficar quieto. Voltei para a cadeira e tirei mais documentos da pasta. Agora vocês vão descobrir quem realmente é a Maria das Graças que vocês tentaram passar para trás. Primeiro, o contrato que vocês assinaram é completamente legal e válido. Vocês me devem 176 mil reais em 5 anos. Mostrei a calculadora com o valor total. Segundo, como vocês usaram o dinheiro para fins pessoais ao invés de investir na lanchonete, isso constitui desvio de finalidade. Eu posso exigir o pagamento antecipado. A cara de desespero dos dois era quase cômica. Terceiro, como garantia do empréstimo, eu tenho direito legal sobre o apartamento de vocês. Um apartamento que, por coincidência, vale exatamente o que vocês me devem. A Sandra começou a soluçar. Mas eu não sou uma pessoa como vocês. Então, vou oferecer uma proposta. Eles se animaram por um segundo. Vocês têm 2 opções. Primeira, pagam a dívida conforme o contrato, sem renegociação, sem desconto, sem favor familiar. E a segunda? Perguntou o Ricardo. Vocês me devolvem os 23 mil reais que sobraram, me entregam as chaves do apartamento e a gente encerra nossa relação financeira e familiar. Como assim familiar? Perguntou a Sandra. Sandra, vocês quebraram a confiança que eu tinha na família. Não existe volta. Mãe, a gente pode compensar. Como? Fingindo me amar pelos próximos 5 anos até eu morrer e vocês herdarem tudo mesmo? Elas ficaram sem resposta. Porque era isso, né? O plano era me explorar até eu morrer e depois dividir minha herança com a consciência limpa. Peguei outro documento da pasta. Aliás, sobre herança, vocês vão ficar interessados em saber que alterei meu testamento. A Sandra levantou a cabeça, apavorada. Se eu morrer hoje, tudo que tenho vai para a Fundação SOS Mata Atlântica. Vocês não vão ver um centavo. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e já fiz. Mostrei o documento assinado e reconhecido em cartório. Então, resumindo, ou vocês pagam o empréstimo direitinho pelos próximos 5 anos, ou perdem o apartamento e ainda ficam sem herança. E se a gente escolher a primeira opção? Perguntou o Ricardo. Aí vocês vão aprender o que significa ter responsabilidade financeira. Todos os meses, dia 15, quero meus R$ 2.947 na minha conta. E se a gente atrasar? Multa de 2% ao dia. Está no contrato. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do relógio da sala. Vocês têm até sexta-feira para decidir. Mas independente da decisão, uma coisa não muda. Nossa relação familiar acabou. Como assim acabou? Perguntou a Sandra chorando. Acabou no sentido de que vocês não vão mais me procurar para resolver problemas financeiros. Não vão mais contar comigo como tábua de salvação. E, principalmente, nunca mais vão me tratar como idiota. Me levantei e abri a porta da casa. Agora podem ir embora. Sexta-feira, às 14h, quero a resposta de vocês. Eles saíram cabisbaixos, sem olhar para trás. Fechei a porta, encostei as costas nela e respirei fundo. Pela primeira vez em anos, eu me sentia respeitada pela minha própria família, mesmo que fosse por medo. Sexta-feira chegou com aquela chuva fina de março que deixa Santos com cheiro de mar e melancolia. 14h em ponto, a campainha tocou. Eu estava esperando na sala, vestida com minha roupa social azul marinho, a mesma que usava para ir ao banco nos velhos tempos da pensão, quando ainda acreditava que dignidade se conquistava com trabalho honesto. Eles entraram sem falar nada. A Sandra com uma pasta na mão, o Ricardo com cara de quem passou os últimos 3 dias sem dormir direito. Sentaram no sofá como réus aguardando sentença.
E então? A Sandra respirou fundo e abriu a pasta. A gente vai pagar o empréstimo. Claro que iam. Era a única opção que não os deixaria na rua. Trouxemos a primeira parcela, disse o Ricardo, tirando um envelope pardo do bolso. R$ 2.947 contadinhos. Notas amarrotadas, algumas grudadas umas nas outras, como se tivessem sido guardadas embaixo do colchão. De onde tiraram esse dinheiro? Vendemos o carro, murmurou a Sandra. O carro que eu tinha ajudado a comprar 2 anos antes. A ironia era quase poética. Peguei o envelope e conferi o dinheiro nota por nota, bem devagar, deixando eles sentirem o peso de cada segundo. Era uma humilhação calculada, mas necessária. Perfeito. 59 parcelas restantes. Eles saíram da minha casa sem se despedir. Sem um tchau, mãe, sem um até mais, Dona Maria. Simplesmente se levantaram e foram embora, como devedores saindo da casa do agiota. Fiquei parada na janela da sala, observando eles descendo a rua sob a chuva fina. A Sandra mancava um pouco. Problema no joelho que ela herdou de mim, e o Ricardo carregava uma sacola plástica com alguns documentos. Pareciam 10 anos mais velhos do que na semana anterior. Foi nesse momento que senti a primeira pontada de algo que poderia ser remorso. Não arrependimento. Que fique claro. O que eles fizeram comigo foi imperdoável. Mas uma tristeza estranha, como se eu tivesse perdido alguma coisa importante e só agora estivesse percebendo. Nos meses seguintes, estabeleceu-se uma rotina bizarra. Todo dia 15, a Sandra aparecia na minha casa com um envelope de dinheiro. Entregava na minha mão, eu assinava um recibo e ela ia embora. Sem conversa, sem café, sem aquela encenação de família feliz que durou décadas. Era estritamente comercial e, estranhamente, era a relação mais honesta que já tivemos. Descobri, através da Conceição, que eles se mudaram para um apartamento menor na zona noroeste. 2 quartos, sem elevador, num prédio daqueles sem porteiro. A Sandra voltou a trabalhar, coisa que não fazia há 15 anos, numa loja de roupas no centro de Santos. O Ricardo conseguiu um emprego numa oficina mecânica. Os netos pararam de me visitar completamente. No começo, achei que era a ordem dos pais, mas depois soube que eles mesmos não queriam vir. Era como se eu tivesse me transformado numa bruxa dos contos de fada, alguém de quem era melhor manter distância. No Natal de 2003, pela primeira vez em 20 anos, passei a data sozinha. Comprei um Chester pequeno, fiz uma farofa simples e assisti à sessão da tarde da Globo comendo sozinha na mesa de 6 lugares. Não foi triste, foi diferente. Descobri que solidão e liberdade são palavras muito parecidas. Durante esse primeiro ano de novo equilíbrio, desenvolvi alguns hábitos novos. Comecei a fazer caminhadas na praia todo dia de manhã. Matriculei-me num curso de pintura para a 3ª idade. Fiz amizade com outras viúvas do prédio que, assim como eu, tinham histórias complicadas com filhos adultos. A dona Eunice, do 302, tinha uma filha que sumiu com R$ 40 mil da conta conjunta e foi morar no Canadá. A dona Alzira, do 504, descobriu que o filho estava vendendo os móveis da casa dela para comprar droga. A dona Carmen, do 203, flagrou a nora roubando suas joias para vender num brechó. Éramos uma espécie de clube informal de matriarcas traídas pela própria prole. A gente criou uma geração de sanguessugas, dizia a dona Eunice, tomando chá de camomila na minha varanda. O problema é que a gente confundiu amor com dinheiro, completava a dona Alzira. E agora eles acham que a gente deve a eles alguma coisa, finalizava a dona Carmen. Conversas assim me faziam perceber que minha história não era única. Pelo Brasil afora, milhares de viúvas e aposentadas estavam sendo sistematicamente exploradas pelos próprios filhos. A diferença é que a maioria nunca reage. Eu reagi. E isso me transformou numa pessoa completamente diferente. 6 meses depois do início dos pagamentos, a Sandra apareceu na minha casa numa terça-feira qualquer, fora do dia habitual. Mãe, posso conversar com a senhora? Mãe. Primeira vez que ela me chamava de mãe, desde o confronto. Claro, senta aí. Ela estava diferente,
mais magra, com algumas rugas novas ao redor dos olhos, mas também com uma postura mais firme. O trabalho tinha feito bem para ela. Eu queria pedir desculpas. Fiquei em silêncio, esperando. Não pelos planos da lanchonete, isso foi só burrice mesmo, mas por ter duvidado da sua inteligência. Era um pedido de desculpas específico, cirúrgico. Obrigada, respondi. A senhora me perdoa? Olhei para minha filha, 45 anos, cabelos começando a embranquecer, mãos calejadas pelo trabalho na loja, e senti uma emoção estranha. Não era perdão, não era raiva, era algo entre alívio e melancolia. Sandra, eu não tenho o que perdoar. Você é uma adulta que tomou decisões adultas e está pagando as consequências. Mas a gente podia tentar reconstruir? Não. A palavra saiu mais firme do que eu esperava. Por quê? Porque agora eu sei quem você realmente é. E você sabe quem eu realmente sou. E essas duas pessoas não conseguem conviver como mãe e filha. Ela começou a chorar. Mas a gente consegue conviver como duas mulheres que se respeitam, completei. Foi a conversa mais honesta que tivemos na vida. Hoje, enquanto escrevo esta história, são exatamente 23 anos depois daquela conversa telefônica maldita no hotel de Maceió. A Sandra terminou de pagar o empréstimo em 2008, com 2 anos de atraso e mais R$20 mil de juros. O Ricardo morreu em 2015, de infarto, igual ao meu João. Os netos se tornaram adultos e seguiram suas vidas, mantendo uma distância respeitosa da avó que ficou maluca depois dos 60. Eu não fiquei maluca. Eu fiquei lúcida. A diferença é que no Brasil, uma mulher idosa que se recusa a ser explorada financeiramente pela família é considerada louca. Uma mulher que exige respeito ao invés de comprar carinho é vista como má. Uma avó que não aceita ser tratada como ATM humano é taxada de desnaturada. Mas sabem de uma coisa? Eu durmo tranquila todas as noites. Não porque sou uma pessoa boa. Eu não sou. A vingança que executei foi calculada, fria e implacável. Transformei o amor de uma família em relação comercial. Usei a lei e meu conhecimento financeiro para humilhar pessoas que me machucaram. Durmo tranquila porque, pela primeira vez na vida, ninguém está me passando para trás. Durante esses 23 anos, assisti a dezenas de amigas passando pelo mesmo problema. Filhos que somem quando os pais ficam doentes. Noras que convencem os maridos a internar a sogra para ficar com a casa. Genros que fazem a esposa cortar contato com a mãe, problemática. Netos que só aparecem no aniversário da avó se souberem que vai ter presente em dinheiro. E toda vez eu penso, por que essas mulheres não reagem? A resposta é simples, porque fomos criadas para acreditar que amor de mãe é incondicional, que família está acima de tudo, que perdoar é virtude, que dinheiro não importa quando se trata de sangue do nosso sangue. Mentira. Amor incondicional vira exploração quando a outra parte não retribui com o mínimo de respeito. Família que só aparece quando precisa de alguma coisa não é família, é quadrilha. Perdoar quem não se arrepende é burrice. E dinheiro importa muito quando é o único motivo pelo qual as pessoas fingem gostar de você. Aprendi isso aos 68 anos de idade. Tarde demais para ser ingênua, cedo demais para ser vítima. A Sandra hoje tem uma vida estável. Trabalha numa loja de que virou gerente, mora num apartamento próprio que conseguiu comprar com o próprio suor e mantém comigo uma relação cordial e distante. Nos cumprimentamos quando nos encontramos na rua. Conversamos sobre o tempo quando ela vem pagar o condomínio do prédio onde ainda moro. Trocamos cartões no Natal. É uma relação adulta entre duas mulheres que aprenderam a se respeitar através do conflito. Os netos me tratam com aquela educação formal que se tem com pessoas importantes que se conhece pouco. Oi, vó. Como vai, vó? Tchau, vó. Sem intimidade, mas também sem falsidade. Prefiro assim, porque hoje eu sei exatamente quanto valho na vida de cada pessoa da minha família. E eles sabem exatamente quanto valem na minha vida. É uma matemática cruel, mas honesta. Se você chegou até aqui na minha história,
Provavelmente é porque reconhece alguma coisa familiar nela. Talvez você seja como eu era, alguém que confunde generosidade com amor, que compra carinho com dinheiro, que aceita migalhas de atenção em troca de investimentos emocionais pesados. Ou talvez você seja como a Sandra era, alguém que se acostumou a ver os pais como fonte inesgotável de recursos, que confunde necessidade com direito, que acha que família é obrigada a resolver seus problemas financeiros. Se você é do primeiro tipo, eu tenho um conselho. Pare. Pare de dar dinheiro sem exigir contrapartida. Pare de aceitar migalhas de carinho em troca de investimentos pesados. Pare de confundir generosidade com amor. Porque quando você morrer, vão chorar suas lágrimas em cima do seu caixão e dividir seus bens antes mesmo do corpo esfriar. Se você é do segundo tipo, eu tenho um aviso. Cuidado. Cuidado para não subestimar a inteligência de quem te criou. Cuidado para não confundir bondade com burrice. Cuidado para não descobrir tarde demais que existem consequências para a exploração emocional. Porque uma hora, a conta chega. E juros de traição são sempre muito caros. Minha história não tem final feliz no sentido tradicional. Não houve reconciliação chorosa, pedidos de perdão aceitos ou retorno ao status quo familiar. Não terminamos todos abraçados numa mesa de Natal, rindo de mal-entendidos do passado. Minha história termina com a verdade. E a verdade é que eu me tornei uma pessoa mais dura, mais calculista, mais desconfiada. Perdi a capacidade de amar sem suspeitar dos motivos. Desenvolvi uma frieza emocional que me protege, mas também me isola. Foi o preço que paguei pela dignidade. Valeu a pena? Olho pela janela da minha sala, para o mar de Santos que continua o mesmo há décadas, e penso na resposta. Sim, valeu. Porque prefiro ser uma mulher sozinha e respeitada do que uma mulher acompanhada e humilhada. Prefiro a solidão da verdade à companhia da mentira. E se isso faz de mim uma pessoa ruim, que seja. Pelo menos agora, quando alguém diz que me ama, eu sei que é verdade. Porque não tenho mais nada a oferecer além de mim mesma.